Segundo livro de Reis, capítulo 13. Joacás em Israel, promessa de um libertador. Joacás, filho de Gel, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no ano 23 do rei Joás, filho de Ocosias, rei de Judá. Ele reinou 17 anos, fez o que Javé reprovava, imitou os pecados que Jeroboão, filho de Nabate, havia feito Israel cometer, e não eliminou. Por isso, a ira de Javé se inflamou contra Israel, e durante todo esse período, o trono o tornou submisso a Hazael, rei de Arã, em Ben-Hadad, filho de Hazael. Então Joacás implorou a Javé, e Javé escutou, porque viu como o rei de Arã oprimia Israel. Javé deu a Israel um libertador, que o libertou do poder de Arã, e os israelitas puderam morar em suas tendas, como antes. Não se afastaram, porém, dos pecados que Jeroboão tinha feito Israel cometer. Continuaram a cometê-los, até o poste sagrado continuou erguido em Samaria. Foi por isso que Javé deixou para Joacás somente 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 soldados de infantaria. O rei de Arã os havia exterminado e reduzido à poeira da estrada. O resto da história de Joacás, do que ele fez e suas façanhas, tudo está escrito nos anais dos reis de Israel. Joacás morreu e foi enterrado em Samaria, e seu filho Joás lhe sucedeu no trono. Joás, em Israel, o mal continua. Joás, filho de Joacás, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no ano 37 de Joás, rei de Judá. Ele reinou 16 anos, fez o que Javé reprova, e não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, havia feito Israel cometer, e continuou a praticá-los. O resto da história de Joás, do que ele fez e suas façanhas, a guerra que ele moveu contra Amazias, rei de Judá, tudo está escrito nos anais dos reis de Israel. Joás foi se juntar a seus antepassados, e Jeroboão lhe sucedeu no trono. Joás foi enterrado em Samaria, com os reis de Israel. A ação profética não para. Quando Eliseu pegou a doença que o levaria à morte, Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e chorou sobre ele, dizendo: meu pai, carro e cavalaria de Israel. Eliseu disse: vá buscar o arco e algumas flechas. Joás foi buscar o arco e algumas flechas. Então Eliseu ordenou ao rei: segure o arco, e Joás o segurou o arco. Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse: abra a janela do lado do oriente. E o rei abriu a janela. Eliseu ordenou: atire, e Joás atirou. Eliseu exclamou: flecha vitoriosa para Javé, flecha vitoriosa contra Arã. Você vencerá Arã em Afec, até eliminá-lo. E continuou: pegue as flechas. Joás pegou as flechas. Eliseu ordenou ao rei: golpeie o chão. O rei disparou 3 flechas e parou. O homem de Deus ficou irritado contra o rei e disse: você deveria ter disparado 5 ou 6 flechas. Então você derrotaria Arã até eliminá-lo. Mas agora você vencerá Arã somente 3 vezes. Eliseu morreu e foi enterrado. Todos os anos, bandos moabitas faziam excursão no país. Certa vez, alguns homens que estavam enterrando um morto avistaram um desses bandos, jogaram o corpo dentro do túmulo de Eliseu e foram embora. Aconteceu que o corpo tocado, os ossos de Eliseu, reviveu e se colocou de pé. Hazael, rei de Arã, oprimiu os israelitas durante todo o tempo em que Joacás viveu. Javé, porém, teve piedade e se compadeceu deles. Voltou-se para eles por causa da aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó, e ainda não quis destruí-los, nem os afastou de sua presença. Hazael, rei de Arã, morreu, e seu filho Ben-Hadad subiu ao trono em seu lugar. Então Joás, filho de Joacás, retomou do poder de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que Hazael tinha arrebatado de seu pai Joacás durante a guerra. Joás venceu 3 vezes os arameus e reconquistou as cidades de Israel.